Olá! Na nossa análise de hoje, a gente vai mergulhar fundo nas dicas de um verdadeiro especialista para finalmente ter uma boa noite de sono. Vamos usar como base as ideias do psiquiatra Pierre-Alex Geoffroy para entender como reconquistar nossas noites. Sabe aquela sensação de acordar e já se sentir exausto, como se a noite não tivesse adiantado nada? Pois é, isso é muito, mas muito mais comum do que se imagina. Para ter uma ideia, os números são impressionantes. Cerca de metade da população mundial reclama da qualidade do sono, ou seja, não é um problema isolado, é uma questão global. Então, vamos lá. Para começar a entender isso, a gente precisa falar sobre as consequências sérias de dormir mal de forma consistente. O preço que se paga é bem alto. E não é pouca coisa, não. A privação de sono afeta praticamente tudo na nossa saúde. A gente está falando de um risco maior de problemas no coração, diabetes, obesidade, e vai além, impactando a saúde mental e até a nossa capacidade de aprender. Agora, a parte mais interessante é que não existe uma fórmula mágica que sirva para todo mundo. O primeiro passo é, na verdade, olhar para dentro e entender o nosso próprio ritmo. Cada pessoa tem um relógio biológico, que é basicamente um ciclo de 24 horas comandado pelos nossos genes. É ele quem dita quando a gente sente sono e quando se sente mais desperto, de forma bem natural. E isso nos leva aos dois grandes grupos: as pessoas que são mais do dia, as cotovias, e as que funcionam melhor à noite, as corujas. O ponto-chave aqui é descobrir em qual desses grupos a gente se encaixa para poder trabalhar a favor do nosso corpo e não contra ele. E olha que curioso, esse nosso perfil de sono muda ao longo da vida. Crianças geralmente acordam com as galinhas. Já os adolescentes, bom, eles viram corujas. E não é por teimosia, é biologia pura. E depois, na terceira idade, a tendência é voltar a ser mais matutino de novo. E quanto tempo de sono é o ideal? Bom, apesar de variar um pouco, a grande maioria dos adultos precisa de algo entre 7 e 8 horas por noite para funcionar bem. Uma dica de ouro para descobrir a necessidade individual de sono é aproveitar as férias. Sem despertadores e sem compromissos, o corpo mostra naturalmente de quantas horas ele realmente precisa para recarregar. Vale a pena observar. Ok, já falamos do nosso relógio interno. Agora vamos para o lado de fora. Criar um ambiente perfeito para o descanso é fundamental. E segundo o especialista, a receita para isso se baseia em 3 pilares que não dá para negociar: escuridão, silêncio e uma temperatura agradável. Simples assim. E aqui tem um ponto crucial. Mesmo que a pessoa ache que dorme bem com a TV ligada ou com luz entrando pela janela, o cérebro não desliga. Ele continua processando esses barulhos e luzes como informação. O resultado? Um sono picotado, superficial e que não descansa de verdade. Mas e quando o ambiente está perfeito, tudo escurinho, silencioso, e mesmo assim o sono não vem? Bom, aí pode ser um sinal de que o problema é um pouco mais fundo. Existem condições sérias, como a apneia do sono, por exemplo, que causam pequenas pausas na respiração e são um risco real para a saúde. Além disso, a gente sabe que ansiedade e depressão têm uma relação de mão dupla com a falta de sono. Por isso, aquela insônia que se arrasta por semanas, meses, ela não deve ser ignorada. Ela pode ser o primeiro sinal, a pontinha do iceberg de outros problemas de saúde que estão por vir. E os estudos confirmam isso. Um deles, que é bem impactante, acompanhou pessoas com insônia por 7 anos. O resultado? Metade delas acabou desenvolvendo depressão. Isso deixa bem clara a conexão poderosa entre sono e saúde mental. Certo, com tudo isso em mente, a grande pergunta é: como, na prática, a gente pode retomar o controle e ter noites melhores? Vamos resumir os pontos principais. É sobre ter regularidade nos horários, se conhecer para respeitar o próprio ritmo, buscar a duração certa de sono, cuidar do ambiente e, muito importante, não ter medo de procurar ajuda profissional se o problema persistir. No final das contas, colocar tudo isso em prática começa com o primeiro passo. Então, fica a reflexão. Qual pequena mudança já dá para fazer hoje à noite para começar essa jornada em busca de um sono muito melhor?